Olá para quem está nos assistindo, meu nome é Marco Ricardo, eu sou advogado aqui do MCD Advogados. Eu vou conversar com vocês hoje sobre uma situação que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul. Ontem, na televisão, apareceu uma reportagem com alguns jovens que estavam numa rave e a polícia, através de uma operação com um agente infiltrado, ela abordou esses jovens na BR e alguns fizeram bafômetro, outros não. A questão ficou na situação de que mais de 100 carros foram parados, desses 30 estavam embriagados, 4 fizeram bafômetro e foram presos e os demais não. Não vou entrar no mérito em relação a está correto ou não, se eles deveriam ou não deveriam fazer prova contra si mesmo, porque isso já é um assunto pacífico. A pessoa não tem a obrigação de produzir nenhum tipo de prova contra si mesmo. É isso que protege o cidadão em relação a fazer o bafômetro ou fazer o exame sanguíneo para demonstrar sua própria embriaguez. A questão vai ser a entrevista que foi dada pelo excelentíssimo senhor desembargador Júlio Roberto Siqueira na televisão, que ele levantou um ponto interessante, e levantando esse ponto interessante surgiram muitas dúvidas, e são essas dúvidas que eu pretendo esclarecer. Ele falou o seguinte, que no nosso ordenamento existe uma contravenção penal de embriaguez, e nesse caso a polícia ela deveria ter feito a prisão, ter feito a detenção dessas pessoas, mesmo que não fizeram bafômetro, levado à delegacia para que elas fossem autuadas pela contravenção de embriaguez. Talvez isso gerasse uma menos impunidade em relação a esse crime que aconteceu, porém não poderia ser comprovado, que seria embriaguez ao volante. A contravenção de embriaguez, ela existe, porém ela não pode mais ser aplicada. Vou explicar o porquê. O direito penal brasileiro, ele é a última possibilidade, ele é o que vai tirar a liberdade do cidadão. Então, o direito penal ele só pode ser aplicado se nada mais resolver. Explico. Se por acaso uma multa de trânsito, uma apreensão do carro, uma apreensão da carteira resolve a situação da embriaguez, passa para aquele cidadão uma punição pelo fato de ele ter dirigido embriagado, só isso já é o suficiente para puni-lo. Nós não podemos aplicar o direito penal nesse caso. Nós aplicaríamos o direito penal nesse caso se ele estivesse com mais de 6 decigramas de álcool no sangue. Como ele não está, nós não podemos aplicar nessa situação. Aplicar uma contravenção seria muito temerário, principalmente porque, no meu entender, data máxima veio no entendimento do ilustríssimo desembargador, essa contravenção não foi recepcionada. Por quê? Para você aplicar o direito penal, não basta a pessoa fazer o que está escrito na lei. Não basta a pessoa matar alguém. O fato de uma pessoa matar alguém não significa que ela vai ser punida por homicídio, pois ela pode ter matado com legítima defesa, ela pode ter matado para proteger alguém, ela pode ter matado porque essa pessoa invadiu sua residência. Tem várias possibilidades onde ela pode ter matado e que não será considerado crime. A mesma coisa em relação à embriaguez. Para você punir alguém com crime, a sociedade tem que ver aquela situação como uma situação criminosa. Exemplo, nós tínhamos o crime de adultério no nosso Código Penal. Esse crime saiu do Código Penal, por quê? Porque já não era mais, a sociedade já não viu o adultério como uma situação criminosa. O adultério era uma coisa ruim, as pessoas olhavam e falavam, nossa, não é bom fazer adultério. Porém, não significa que o fato de ser uma coisa ruim seja considerada como um crime. De tanto as pessoas não aplicarem o crime de adultério, porque ele não era mais visto como um crime, ele saiu do Código Penal. A mesma coisa vai acontecer com essa contravenção. A contravenção de embriaguez, ela só poderia ser punida se a sociedade visse a embriaguez como uma coisa tão ruim a ponto de ter que ser aplicada uma pena de prisão nessa coisa. E o que não acontece. A embriaguez é uma coisa comum. 90% dos jovens bebem, vão em festas, bebem. Claro que não pode beber e dirigir. Beber e dirigir, independente da quantidade, está errado. Mas o fato de você beber e de você ficar embriagado já deveria gerar a aplicação dessa contravenção. Só que essa contravenção ela não pode ser aplicada de forma alguma. Como eu já expliquei, a sociedade não olha um bêbado na rua e vê aquilo lá como uma coisa grotesca, uma coisa que deva ser punida pelo direito penal. A sociedade vê um bêbado na rua e acha engraçado, às vezes fica com pena, mas isso não significa que nós devemos aplicar uma pena de prisão nesse bêbado. E essa pena de prisão é um pressuposto para a existência da aplicação do direito penal, mesmo que na verdade essa pena não vá ser aplicada.
nesse crime mesmo, a pena é ínfima, jamais o cara seria preso. Por isso que no nosso novo Código Penal que está vindo por aí, provavelmente essa lei de contravenções penais ela vai acabar. Nós temos várias contravenções penais, temos vias de fato, o próprio jogo do bicho é uma contravenção penal. Algumas coisas graves e algumas coisas que são inúteis. Por isso que o nosso novo Código Penal provavelmente vai acabar com a lei de contravenções penais. Eu acho que 4 ou 5, no máximo, dessas contravenções, elas vão ser promovidas à situação de crime, de fato criminoso, vão para o Código Penal, e os demais vão ser tratados como problemas administrativos. Então, explicando melhor, não deveria ser aplicada essa contravenção penal no caso que eu falei para vocês, não poderia ser aplicada, no meu entender o desembargador está errado. Por quê? Porque a sociedade não vê o alcoolismo como uma situação tão gravosa a ponto de se aplicar o direito penal. Se a sociedade não vê o alcoolismo dessa forma, não podemos aplicar o direito penal. Então a polícia ela estava sim correta na situação de não obrigar a pessoa a fazer o bafômetro, porque isso tornaria aquilo uma prova ilícita e seria pior para a polícia. E em segundo lugar, de não prendê-lo pelo fato de estar alcoolizado, baseado na situação da contravenção, porque essa contravenção já não poderia mais ser aplicada nos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui embaixo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, estamos à disposição para responder. Até logo.